Em meio à discussão sobre a retomada das atividades econômicas, surgem dúvidas sobre as medidas que serão adotadas no cotidiano contra a Covid-19. Neste cenário, será que, por exemplo, as empresas podem obrigar colaboradores a usarem a máscara? Para entender melhor esse tipo de situação, eu converso agora com a Manuela Pascal, advogada trabalhista. Bom dia, doutora. Muito obrigada por nos atender aqui na Jovem Pan. Bom dia, Nicole. Tudo bem? Doutora, eu queria começar justamente te fazendo essa pergunta. O que as empresas podem ou não obrigar os funcionários a fazerem e se o uso da máscara está incluso nisso tudo? Certo. Bom, como a gente está vendo, né, agora com essa retomada das atividades, é recomendado, então, que as empresas elas reforcem essas medidas de prevenção e de propagação do Covid-19. Então, vai desde a intensificação da limpeza dos ambientes, disponibilização de álcool gel, como a gente já vem falando, fornecimento dos EPIs, dentre eles as máscaras, tá? Desde que a empresa forneça as máscaras, ela pode, então, exigir que todos os seus empregados utilize e na hipótese dos empregados virem a não utilizar, é cabível, inclusive, a aplicação de medidas disciplinares. Como assim? Quer dizer que se ela não disponibilizar a máscara, ela não pode, por exemplo, obrigar que o funcionário use? Correto. Tá. E em relação a essa reabertura e essas novas medidas que estão sendo colocadas, você avalia que pode haver aí algum conflito que seja mais comum entre as empresas, alguma coisa que tenha ficado, alguma ponta solta que tenha ficado e que pode causar algum conflito entre funcionários e as empresas? E se sim, quais seriam esses conflitos? O que a gente tem visto é que com essa retomada surgem principalmente muitas dúvidas com o retorno dos empregados, né? Então, como fazer esse retorno? Então, o que se sugere? Que as empresas elas tenham, elas elaborem ou revisem as políticas delas, em que elas descrevam de uma maneira bem simples quais as medidas, né, que vão ser adotadas no combate à contaminação e as regras em relação a essas novas formas. Então, desde a apresentação de atestados, eventual priorização de home office aos empregados de grupo de risco, quando aplicável, eventual rodízio em refeitórios para afastamento dos postos de trabalho, de que forma, por exemplo, as empresas que vão adotar a testagem de empregados, né, contar com o consentimento dos empregados. O importante é que se consiga demonstrar que os empregados têm conhecimento de todas as medidas que estão sendo adotadas e que eles foram, inclusive, orientados tanto quanto as medidas de higiene como as formas de propagação do vírus. Isso pode ser feito, por exemplo, por e-mail, por mensagens, por aplicativos? O que é o mais recomendável? Exatamente. Assim, a orientação, principalmente num período em que a gente está tanto em isolamento e trabalhando muito em home office, não seja de um documento formal, pode ser feito, como tu mesmo falou, por documento eletrônico, e-mail, WhatsApp, aplicativo, da forma mais simples possível. E eu gostaria de voltar, então, a essa questão das obrigações, né, do que as empresas podem ou não obrigar os funcionários a fazerem. Além da máscara, tem alguma outra medida que essas empresas já estejam adotando? Vai muito do segmento de cada empresa, né? Algumas empresas têm, por exemplo, equipamentos de proteção individual específicos. Dentro do possível, se recomenda, por exemplo, que grupos de risco, se a atividade permitir, permaneçam trabalhando, por exemplo, em home office. As empresas têm adotado o espaçamento, né, dos postos de trabalho, o revezamento em áreas comuns, por exemplo, como refeitórios, como vestiários. Além disso, por exemplo, uma outra medida que a gente vê muito é de que forma vai ser feito agora os casos suspeitos. Então, por exemplo, se eu tenho um empregado contaminado, se recomenda que os empregados que trabalham diretamente com ele, também para se evitar a propagação, sejam afastados dos postos de trabalho por um período ali de 14 dias. Isso tem que ser visto caso a caso. Exatamente. Não existe uma regra única para toda essa situação. As medidas de saúde, via de regras, que a gente estava comentando, são medidas que podem ser aplicadas como um todo. Agora, por exemplo, se tu está tratando de equipamentos de proteção de segurança, o espaçamento dos postos de trabalho vai muito de cada empresa, né?
Em relação ao funcionário, você estava falando até mesmo sobre as pessoas mais velhas, com mais de 60 anos, ou então alguém que tenha problema respiratório, que por isso esteja ainda no grupo de risco, né? Por mais que essas cidades e estados estejam reabrindo, a contaminação pelo coronavírus ainda é uma possibilidade muito plausível, né? Essas pessoas, elas podem pedir para a empresa para ficarem em casa ou, de fato, elas são obrigadas a irem presencialmente trabalhar? Certo. Não tem nenhuma determinação legal que determine o afastamento dos empregados, salvo alguma convenção coletiva, algumas decisões judiciais de algumas categorias que se conseguiu, que os empregados pertencentes ao grupo de risco devam ser afastados. Salvo ser, por exemplo, determinado empregado, por algum motivo, ele apresenta um atestado médico e ele vem por uma ordem médica devendo ser afastado dessas atividades. Agora, o que se recomenda até para preservar esses empregados? Que, sendo possível, nas atividades em que é plausível isso, que, como a gente sabe, nem todas consegue fazer o trabalho remotamente. Mas nas atividades em que é possível, se recomenda, então, que esses empregados de grupo de risco, como tu falou, empregados com problema respiratório, mais de 60 anos, sigam fazendo suas atividades durante esse período de pandemia de forma remota. Perfeito, nós conversamos agora então com a advogada trabalhista Manuela Pascal sobre esse quesito aí dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, o que as empresas podem ou não obrigar os funcionários a fazerem nessa reabertura, nessa volta ao trabalho. Doutora, muito obrigada pela sua participação e por todos os esclarecimentos. Eu que agradeço. Bom dia.